dando continuidade àquela reflexão presente no Salmo 120. Na outra reflexão, a gente tinha falado a respeito do versículo 1 do Salmo 120, e agora a gente vai tentar montar um pensamento em cima do versículo 2. Né? Vamos ler o 1 também, né? Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Vamos para o versículo 2, que é o que a gente vai estar trabalhando agora, né? Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora, né? Então, se você pegar um dicionário de língua portuguesa, você vai dizer o seguinte, levando em consideração o fato que aqui vai estar ocorrendo uma divisão no versículo 2, porque esse versículo 2 está falando a respeito dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Aí você vai dizer, mentira e engano é a mesma coisa. Estou aqui com o dicionário em mãos e é quase a mesma coisa. Mas já que o texto bíblico está fazendo aqui uma divisão entre essas duas ações de mentir e enganar, então a gente pode entender que está falando aqui de duas situações. Então, no caso, o que seria aqui o lábio mentiroso? O que seria o lábio mentiroso? O lábio mentiroso é aquilo que se levanta contra você, uma inverdade que é falada a teu respeito, com a intenção de te prejudicar. Isso, no caso, seria o lábio mentiroso. Né? É uma inverdade que é falada a teu respeito. E onde é que a gente vai estar vendo um exemplo bíblico disso? Dentro da Bíblia Sagrada. Lá no primeiro livro de Reis, capítulo 21, a Bíblia Sagrada vai nos narrar um momento em que um rei e uma rainha, o rei Acabe e a rainha Jezabel, eles vão até Nabote. Né? Nabote era o dono de uma vinha. E a Bíblia nos diz, as Sagradas Escrituras nos dizem, né, que Acabe ele tenta comprar a vinha de Nabote. E Nabote não vende. Por quê? Porque aquela vinha era herança dos pais de Nabote. Né? Então, o que é que acontece? Ao ver que Nabote não vende a vinha para Acabe, Jezabel cria uma situação. Que situação foi aquela? Ela cria uma situação em que Nabote é caluniado e apedrejado por algo que ele não tinha feito. Aí Acabe vai e se apodera da vinha. Né? Ou seja, o que é o lábio mentiroso aqui nesse texto, no que é concerne o que está sendo falado no texto? Uma mentira, no caso, seria o quê? Diferente de engano nessa situação. Porque a mentira é algo que é falado a teu respeito, uma inverdade. Algo que você nunca fez, você nunca praticou, com a intenção de quê? Com a intenção de te prejudicar. E o que é que a Bíblia tem a dizer a respeito disso? Livro de Provérbios, capítulo 6, do 16 até o 19. Ó. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. Livro de Provérbios, capítulo 6, do 16 e 17. Ó, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. Foi o que aconteceu ali, né? No primeiro livro de Reis, capítulo 21, né? Quando Acabe se recusa a vender a sua vinha para Nabote, aliás, Nabote se recusa a vender a sua vinha para Acabe, e Jezabel vem naquela situação, que era a rainha, ela cria uma situação ali em que Nabote é caluniado, e ele é morto, e Acabe, o rei, ele se apodera da vinha. Né? E no caso, o que seria o engano? Primeiro a gente falou de lábios mentirosos, e agora, língua enganadora, aí já é diferente, ó, a mentira e o engano. Então, como é que a gente poderia entender o engano? A mentira é assim, é quando uma inverdade é falada a teu respeito na tentativa de te prejudicar. E o engano? O engano é quando a gente tenta criar uma situação tentando transparecer uma coisa que a gente não é. Isso é um engano. E a Bíblia dá exemplos disso, de pessoas que tentam transparecer uma coisa que não são com a intenção de tirar algum tipo de vantagem. Tem muitos exemplos. Mas a gente vai estar lendo um aqui, ó, que é muito legal, ó, que está presente em 2 Coríntios 11, 26. 2 Coríntios 11, 26. Olha aqui os perigos que Paulo enfrentava. 2 Coríntios 11, 26. Vou ler aqui o 25. Ó. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, e em perigos da minha nação, e em perigo dos gentios, e em perigos na cidade, e em perigo no deserto, e em perigos no mar, e em perigo entre falsos irmãos. Então o apóstolo Paulo, ele foi um cara que passou por muita dificuldade. E uma delas qual foi? Foi nessa coisa no que é concernente o quê? Pessoas que usavam de engano nesse sentido. É um tipo de mentira também, mas é diferente um pouco dos lábios mentirosos, que a gente falou na outra parte, na primeira parte. Né? O engano aqui, no caso, é quando a pessoa ela tenta passar uma coisa que ela não é, com a intenção de prejudicar, de tirar alguma vantagem também. Né? E no caso aqui, Paulo está dando um exemplo de quê? De pessoas que estavam inseridas no seio da igreja, ali no contexto que ele estava inserido,
que na realidade eram o quê? Não eram pessoas que realmente eram cristãs, eram falsos irmãos. E o que é que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer a respeito disso? Tô meio gago hoje, né? Mateus capítulo 7, o versículo 21 e o 23. Pessoas que usam engano, né? Mateus capítulo 7, o 21 e o 23. Mateus capítulo 7, o 21 e o 23. Vai dizer o seguinte, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23. Então lhes direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então olha aqui, ó. A gente primeiro falou de quê? Do lábio mentiroso, que no caso é alguém que se levanta falando algo a teu respeito que você nunca praticou, você nunca fez com a intenção de te prejudicar. Foi o que aconteceu com Nabote quando ele se recusou a vender a sua vinha para Acabe. E na segunda parte a gente falou a respeito do engano, né? Do engano, que no caso é o quê? Aquela coisa da pessoa tentar transparecer uma coisa que não é, uma tentativa de, né, tirar algum tipo de vantagem. E Paulo, ele passou por muito dessas coisas, não somente Paulo, mas como também o próprio Senhor Jesus Cristo, né? E é legal, irmão, que quando a gente fala a respeito dessas coisas, não é tentando transparecer uma coisa de tipo assim, ó, vixe, que pessimista e tal, só fala de coisa ruim não, irmão. Isso serve também para nossa maturidade, para o nosso relevo, né? Existem pessoas que às vezes está inserido em nosso contexto e às vezes se entristece na caminhada porque às vezes se decepciona com as pessoas. E a gente tem que lembrar que a igreja ela é composta por pessoas. E pessoas são falhas, são cheias de defeito. Então, mais do que nunca, a gente tem que, a palavra é se armar com esse pensamento e com esses conceitos, para que na hora que você venha passar por uma situação como a de Nabote, né, você venha ser caluniado pelo fato de você não estar querendo abrir mão de alguma coisa, ou então você está na situação de Paulo, inserido em um contexto em que você vai estar cercado de pessoas falsas, né, para que você não venha o que assim entristecer e ficar desanimado. Ah, não vou ser mais ser cristão não, olha o que é que está acontecendo aqui, ó, né, mas que Deus em Cristo, ele continue abençoando a minha e a tua vida, né, trazendo aqui uma reflexão, não na intenção de criar uma situação chata, né? Não, mas na intenção da gente trabalhar o texto bíblico, porque é bom quando a gente exercita o nosso pensamento na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz o quê? Lá no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, que a gente tem que oferecer ao Senhor o quê? Um culto racional, né? E que Deus em Cristo continue abençoando as nossas vidas. Amém.